Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam aconchegados na cadeira, porque hoje é bomba porque Joaquim de Carvalho, jornalista aí, tá fazendo essa série de reportagens para o canal 247, fez na verdade, né, uma série de reportagens, e o documentário Fakeada no Coração do Brasil traz uma informação que há elementos para dizer que Adélio Bispo foi plantado na cena do crime. E aí você aí do lado mandou para mim aqui pelo canal, nos comentários, para analisar esse vídeo, o que de fato faz sentido, o que não faz sentido, a gente vai aqui atender a esse pedido. O que eu preciso de você, o seu comentário aqui, se você concorda ou discorda com aquilo que eu vou falando ao longo da reportagem, ou que o próprio repórter Joaquim de Carvalho, competentíssimo repórter, fala ao longo da sua colocação. A chamada é bem polêmica, né? Adélio defendia que escolas públicas induziam crianças a virarem gays, né? E também fala que Adélio possivelmente fosse um bolsonarista, o que para mim não casa, né? Seria o maior contrassenso de todos aqui, mas vamos ver. Se ele diz que tem elementos e ele foi em loco, ele apurou, ele entrevistou pessoas, então respeito demais a opinião do Joaquim de Carvalho. Sempre vou repetir, trabalhei nos mesmos corredores que ele na AltV aqui em São Paulo, uma emissora de internet, a primeira, né, TV de internet do Brasil, então sei que o Joaquim é da mais alta credibilidade e confiança, e quando ele fala a gente tem que prestar atenção, tá? Tanto que assistimos o Fakeada no Coração do Brasil inteirinho e analisamos para você aí tirar suas conclusões a respeito. Vamos lá? Fala aí, Joaquim, o que é que só você viu? Vamos entender quais são esses elementos que atribuem a Adélio Bispo o bolsonarismo. Foi plantado. Primeiro ponto, eu não posso dar tantos detalhes, primeiro porque a gente continua na apuração, e segundo porque vai ter o documentário. O Adélio... esse foi antes do documentário. Acredite, o Adélio era um bolsonarista. Uau. Você vai estar louco. Como assim? Nunca ouvi falar isso. O Adélio... nós fizemos uma análise da rede social do Adélio, e isso está no próprio processo, viu? O Adélio, até o dia 6 de julho, quando ele esteve no clube de tiro juntamente com o Carlos Bolsonaro, os dois dividiram o mesmo espaço. O Adélio estava fazendo propostas dele de criação de clubes militares para cuidar dos adolescentes, para unir as duas grandes instituições brasileiras, segundo a palavra dele, a religião, que eram os evangélicos, e os militares, que eles poderiam cuidar. Para um pouquinho. Deixa eu só fazer um parênteses nessa questão do clube de tiro. Quem aqui do chat já foi num clube de tiro? Vocês já entraram, já frequentaram, já fizeram uma aula ali de tiro? Não gostam desse tipo de coisa? Pode deixar aqui no seu comentário. O clube de tiro, normalmente, quando falar o Adélio e o Carlos estiveram no mesmo clube de tiro, primeiro que é um lugar que não se faz amizades, né, dentro de um clube de tiro. Ontem mesmo eu tive a experiência de ir num clube de tiro com um grande amigo meu, que é policial civil, me convidou, o Renato, grande abraço, e o Reginaldo também, meu amigo. E é um local seguro, tá? Você pode levar um leigo de arma ali para fazer a aula de tiro, que ele vai ter um instrutor, né, tem paredes que dividem o local, você põe o aparador de som no ouvido, você tem óculos de proteção, caso a pólvora voe do seu olho, alguma coisa assim. Então é um local seguro. Falar que teve esse encontro nesse clube de tiro, não tem foto dos dois juntos, não tem áudio dos dois juntos. Eu queria muito que tivesse aqui para essa narrativa de que eles estiveram juntos e trocaram uma ideia no clube de tiro fosse validada. Mas não tem como validar. Porque eles puderam, pelo que o Bolsonaro mesmo falou, o Adélio foi no clube de tiro atrás do Carlos para poder, de repente, matar, que também não seria uma boa ideia. Não é uma boa narrativa você ir num clube de tiro cometer um crime, porque esses ambientes são monitorados, né? Então também não casa essa narrativa. Mas o que o Adélio foi fazer lá é uma dúvida. Enquanto não vazar áudios dos celulares, mensagens de SMS ou uma foto que ligue o Carlos a ele, essa narrativa de que os dois estiveram juntos ali, ela é só uma narrativa, né? E você entra no clube de tiro, faz o seu tiro, outra pessoa, tinha uma pessoa que inclusive foi ontem lá no clube junto, ele entrou na baia dele, tirou lá as coisas dele, fez lá os disparos e do jeito que entrou no estúdio, saiu. Não trocamos uma palavra. Então é muito relativo atribuir
que havia uma relação de amizade, porque eles estiveram juntos apenas nesse local, nessa única vez aí. Então, tem que apurar um pouquinho melhor essa parte, na minha opinião aqui, mas vai lá. Dos adolescentes. E não eram propostas de louca. Você diz, não tem leco-cré. Não, tem um discurso coerente, de direita, de extrema direita. O Adélio, ele defendia a redução da maioridade penal. E ele explicava por quê, e atacou muito o Congresso Nacional quando essa proposta foi rejeitada. Quando você faz essa análise, o Adélio diz outra coisa. Ele diz que as escolas públicas estavam induzindo as crianças a se tornarem gays. É o discurso bolsonarista, a expressão é a mesma. A mesma. Aí você diz assim... Então está errada a chamada aqui. Peraí, vamos corrigir aqui, ó. Como esteve o cara que o prendeu? Está escrito aqui, Adélio defendia que escola... Ah, tá, entendi errado, me desculpa. Adélio defendia que escolas públicas induziam crianças a virarem gays. Então tá, eu tinha entendido que ele estava defendendo as escolas públicas que induziam, me desculpa, tá? Eu errei, tô corrigindo aqui. Então, o Adélio defendia essa tese de que as escolas públicas induziam as crianças a virarem gays, que seria um discurso direita, no caso, por conta das polêmicas cartilhas e tudo mais. Agora está entendida essa parte. Bora lá, pode seguir. Que também é bolsonarista, que o imobilizou naquele dia. O Adélio teve essa proposta e o Adélio, na época do Mensalão, o Adélio fez uma transformação, ele foi para a extrema-direita. Então, é falso esse discurso de que o Adélio ele era um extremista de esquerda. O Adélio declara isso no depoimento dele, que ele fez o ataque porque ele tem uma ideologia diametralmente oposta ao do Bolsonaro. Só que essa ideologia diametralmente oposta só começa a se manifestar na rede social a partir do encontro dele ou da presença dele no mesmo local do Carlos Bolsonaro, do clube de tiro. Não teve encontro. Olha que interessante o que você está falando. Quer dizer, ele foi bolsonarista até o dia em que encontra o filho do Bolsonaro. A partir daí, pouco tempo antes da facada, ele começa a simular um discurso de esquerda, né? Um discurso esquerdista. Ele entra na página do Bolsonaro e faz comentário do tipo, quando eu te encontrar, você vai ver. Aí ele muda o discurso dele. E aí as pessoas falam, mas eu vi uma foto do Adélio com um cartaz em Florianópolis, ao lado de um cartaz dizendo renuncia a Temer. Isso era a proposta da esquerda. Mentira, essa proposta, essa manifestação foi feita depois que o Jair Bolsonaro também defendeu a renúncia do Temer. O cara que está do lado dele é extremista de direita também. E, inclusive, participou de lives depois que o Adélio foi preso, participou de lives dizendo que tinha ouvido do Adélio que ele tinha uma ligação com o Jean Willis. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é lamentável que isso não tenha sido contado antes. É lamentável, porque todo mundo comprou essa versão de que o Adélio era meio... Era maluco, mas que tinha essa militância de esquerda. Isto é falso. Isto é falso. Como o cara... E o cara morreu também. O Hugo Alexandre, que é o cara que, quando o Adélio supostamente dá a facada, porque não há registro dessa facada, tá? Não há registro em fotos dessa facada, não há registro em vídeo dessa facada. Você vê de frente e não consegue olhar. Quem poderia ter esse registro é um fotógrafo que eu entrevistei, um grande fotógrafo, chama Felipe Cury. Nós vamos publicar, ele tem mais de 1.400 fotos que mostram todo o percurso do Bolsonaro e toda a ação suspeita do Adélio, juntamente com os seguranças do Bolsonaro. Eles têm uma interação efetiva, essas fotos. Na hora da facada, ou suposta facada, daquele ato, ele estava de frente para o episódio. Passa um policial federal por ele e tira a atenção dele. Ele lembra disso hoje. E ele deu uma entrevista, mas ele chorou, porque ele dizia o seguinte, ele falou, aquela era a foto que eu fiquei todo o tempo para fazer. Eu não sabia que ia ter facada, mas num evento como um bom repórter, era aquele momento que ele queria ter registrado. Só que, primeiro, não há indicação de que tenha sido registrado. E, segundo, a atenção dele foi propositalmente tirada na hora
do ataque, porque passa um policial federal, entra na frente dele e tira a atenção dele. Quando ele olha, quando ele volta, ele falou, eu não vejo mais o Bolsonaro. Eu não vi mais. Mas o que aconteceu? Aí ele falou, eu vi o Adélio na minha perna. E a pessoa estava, ele estava ali, as pessoas estavam todos ali em torno do Adélio. Ele falou, e as pessoas não estavam, esses que eram seguranças que estavam em torno do Adélio, não estavam agredindo o Adélio, nem era uma ação. Ele foi protegido, Joaquim, ele foi protegido porque ele era um cara do esquema, essa é a grande realidade. Ele foi protegido, o cara sobe em cima dele e o cara leva chute no lugar do Adélio. E vão tirando o Adélio para que nada aconteça com ele. Então eu vou dizer para vocês... Provavelmente, né, Joaquim, porque os seguranças se preocupam com os direitos humanos do Adélio, né? Até parece para acreditar nisso, né? O Léo, tem outra coisa. O Adélio supostamente está com uma faca, não está? Supostamente. Só que os seguranças estão protegendo o Adélio e a mão do Adélio está para baixo. Se ele tivesse com uma faca e ele fosse, ele estava atacando os outros. Ele não tem preocupação nenhuma com o ataque do Adélio. Eles têm preocupação com o ataque de outras pessoas no Adélio. Léo, você quer mais? Isso é um escândalo, talvez o maior escândalo da história do Brasil. Provavelmente é. Provavelmente. A maior farsa, a maior fraude da história do Brasil. Mas diga, Joaquim. Porque é o seguinte, você quer o que aconteceu? O Adélio foi condenado sem que desse depoimento em juízo, porque o advogado dele agiu como advogado do Bolsonaro o tempo inteiro. E você quer mais? Hoje, o advogado dele, que apareceu lá de uma hora depois de avião, e disse, olha, eu estou representando um cliente, eu não posso dizer quem é, um patrocinador misterioso. O Adélio foi considerado inimputável. Sem dar depoimento na justiça, só com um laudo produzido pela defesa do próprio Adélio. Foi para o presídio do Mato Grosso, que é presídio federal, onde ele está absolutamente controlado. Como ele foi considerado inimputável, ele precisa de um tutor, ele precisa de um representante legal, ele precisa de um curador, que é o dono da vontade do Adélio hoje. Acredite que o curador do Adélio é o advogado, que não tinha nenhuma relação anterior com ele. Não é a irmã que ele tem, não é a sobrinha com quem ele tem boas relações, não é. É o advogado do Adélio, está absolutamente blindado. Ele está isolado e blindado. Parece história de filme, você sabe como eu resisti a fazer inicialmente essa reportagem, porque eu temia muito a teoria da conspiração e eu combato isso muito. Mas parece, quando você olha isso, mas isso é efetivo, está dando processo. O curador é o advogado. Hoje, quem faz a defesa, que ele já está condenado, é a Defensoria Pública. Então, teoricamente, o Adélio não tem defesa. E não tem mais curador. Se o Adélio dissesse assim, eu quero fazer uma delação, quem decide por ele é o curador, ele não tem mais vontade própria. E outra coisa, o Adélio, a decisão que condenou não, ele cumpre medida de segurança. E ele não está no manicômio como deveria estar. Ele está num presídio federal. Ele está no presídio federal de segurança máxima, é presídio federal, está lá. Ele está absolutamente sob controle. Tudo fechado, tudo blindado. Se ele quisesse falar, agora eu vou contar a história verdadeira. Não, Adélio, você é louco, quem fala por você é o curador. Aí o advogado fala, não tem nada a ver. E pronto, ele é curador, entendeu? Ele é dono da vontade, é como se fosse pai do Adélio, entendeu? O Adélio não tem mais essa... ele não é atos civis, ele não tem essa capacidade mais, pelo menos assim foi a decisão. Só que ele não chegou nem a prestar depoimento para o juiz. O que aconteceu é que ali, acusação, defesa, Ministério Público, eles fecharam todo o caso e o juiz de fora. Quando você fala, por que a família Bolsonaro não recorreu da decisão, já que o Adélio era um político, um ativista político, era natural que recorresse. Por que não recorreu? Porque circunscreveram o caso onde eles tinham domínio absoluto do processo, controle absoluto na narrativa policial, absoluto. Claro que agora tem outros detalhes que a gente está apurando, vendo até onde se vai, porque existe uma questão que é a seguinte, ele chegou com ferimento. Agora, aí é o grau elevado de perversidade. Alguém é capaz de produzir um atentado contra si próprio, uma facada, para ganhar a eleição? Claro que nós vamos ter desdobramento agora, porque
Se isso for provado, é a maior catástrofe política mundial. Né? Mas teoricamente aquilo foi... Eu duvido agora eu estou falando que alguém teria coragem para fazer isso. Que não é fato. O que eu falei anteriormente... É sobrenatural isso. Isso eu conto, é fato. Tá? Agora, alguém produziria isso porque precisaria já saberia que faria a operação mesmo no dia seguinte, porque fez uma operação com um oncologista? Faria. Psicopatas, sociopatas fariam isso. Mentirosos, compulsivos fazem isso. Aí é complicado, entendeu? Porque aí esse último comentário acaba gerando um viés, né? Ali, que ele finca uma bandeira ali que ele não gosta realmente do Bolsonaro. E a gente não está aqui para gostar ou desgostar de ninguém. A gente está aproveitando esse conteúdo aqui do canal 247, é um conteúdo do YouTube, a gente pode reagir em cima dos conteúdos, desde que a gente faça a nossa questão aqui autoral. Respeito demais o trabalho do Joaquim de Carvalho. Foi o repórter que mais investigou o caso Adélio Bispo no Brasil. Tá? A pergunta que eu deixo para vocês. Vamos lá. Bolsonaro era deputado, já era rico, os filhos todos encaminhados na política. Como deputado dizem que aprovou pouquíssimos projetos, mas ganhou muito dinheiro, porque a gente sabe, não vamos ser leviano aqui, que a política dá muito dinheiro para quem é ocupante de cargos há muito tempo. Será que Bolsonaro tinha tanta vontade assim de ser o presidente e na primeira, né, eleição que ele se colocou à disposição, foi instruído a ter a brilhante ideia de cometer um autoatentado? E aí falar que não tem imagem da facada? Poxa, tem a gravação ali, né, do objeto cortante, sim. Não tem a foto em take, em Full HD, alta resolução. Tem essa e tem a imagem anterior do Adélio com a faquinha também pulando, no próprio documentário mostra. E os seguranças ali afastando ele de um jeito que parecia que não tinha enxergado o que ele tinha na mão. Ou achando que era um outro objeto que não uma faca. O que eu falei, foi operado às pressas, né, pela entrevista do Max, que era um segurança dele. Aí vão falar, então era um segurança dele, foi comprado para falar isso. Mas, gente, se essa facada foi uma fraude, foi a maior fraude do mundo. Né? O Bolsonaro deve receber o Oscar de melhor ator do mundo. Porque ele chegou em estado de emergência no hospital, lábio branco, pé gelado. Não é uma pessoa que fala isso, mais de 5 ou 6 pessoas que estiveram com ele. E quando entrou na sala do hospital para a primeira análise lá na Santa Casa de Minas Gerais, Juiz de Fora, o médico do exame grita, cirurgia, cirurgia. Ninguém que tenha um câncer, que a teoria é que ele já tinha um câncer no estômago ou no intestino, e que ele seria operado com facada ou sem facada. Tá, mas quem que sai gritando? A pessoa com um câncer ali já estabelecido no intestino não tem cirurgia de emergência. Tá ali, o câncer ele vai se desenvolvendo aos poucos, quando vai lá, faz a tomografia, a pessoa fala, ele tem um câncer no intestino ali, mas não tem facada nenhuma, não tem estado de emergência nenhum, não tá perdendo sangue por lugar nenhum. Chegou com hemorragias internas, né? Se tem dúvidas disso, tem que ir atrás dos hospitais, do Albert Einstein, do próprio da Casa de Santa Casa de Misericórdia, de Juiz de Fora, Santa Casa. É respeitável? É respeitável porque foi investigado jornalisticamente. Agora, tem como apurar de outras formas. Então, o médico oncologista é corrupto porque operou uma coisa que já tinha pré-estabelecido. Existem exames prévios do Bolsonaro. Tem alguém que tem exame prévio do Bolsonaro comprovando que ele tinha um câncer? Então, é muito complicado isso aí, muito complexo você cravar que foi uma facada falsa. Não dá para cravar. A mesma dúvida que você tem se foi falsa, você tem que ter a imagem verdadeira, que passou em todos os jornais do mundo. Acho que ninguém frisou a imagem para assistir e ver, né, que tem ali uma estocada assim. Aí a questão de onde foi parar a faca, essa faca foi dada para um vendedor de fruta, cara, isso é realmente uma coisa de louco, né? Uma bagunça. E quanto a ele cair
e não sair esfaqueando as outras pessoas, é porque ele deixa bem claro na entrevista dele que ele queria mesmo é matar o Temer. Ele não mente para ninguém. Ele não é louco para ser interditado também. E acabou que era o Bolsonaro que Deus, segundo ele, o Deus da cabeça dele, né? O Baal, né? Muita gente fala o Deus Baal, né? Que falou com ele. Um Deus ruim, né? E aí deu essa ordem para ele estocar a barriga do Bolsonaro. A gente segue acompanhando, né? Eu acho que a verdade só vem à tona quando o Adélio for solto. E tem sim que ser investigado, tem sim que ser entrevistado, tem sim que ser esmiuçado, né? Não vai mudar o passado, mas é determinante para o futuro. Tanto saber, a esquerda aponta ele como um bolsonarista e a direita acusa ele de ser um esquerdista. Então, esse jogo político não pode se misturar ao jornalismo. Tem que ser apurada a verdade, trazida à tona e o público está aqui, ó. É isso aqui que aconteceu. Agora, para cravar, a gente precisa muito do Adélio Bispo vivo, né, e em sã consciência, para abrir o jogo e revelar. Você acha que a pessoa ia fazer esse show de horrores aí para ficar encarcerado o resto da vida? Como que está o entorno da família do Adélio? Quem foi beneficiado com isso? Será que tinha alguém que estava em extrema necessidade e resolveram a vida dessa pessoa em troca da prisão do Adélio? Já que ele tem uma atribuição política? É muita teoria da conspiração também. Tem que tomar cuidado. Investigar com calma e pé no chão, que é o que a gente está fazendo aqui no canal Thiago Parigiani Jornalista. Tá bom? Gostou? Deixa seu comentário, curte, compartilha, concorda comigo, discorda de mim, não tem problema. Faça o seu comentário aqui, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações que a gente se encontra num próximo vídeo.